Eu me lembro, cara, muito bem, a primeira vez que eu soube que exercício físico era bom para o cérebro. Eu estava na graduação, eu estava lá no PAN, Programa Avançado de Neurociência, que é um ciclo de palestras que tem no UFRJ, né? Mas eu lembro que eu fiquei chocado, porque até então eu achava, que é o que eu acho que muita gente acha, que a comunicação do cérebro com o músculo é uma via de mão única. As pessoas têm a ideia de que o cérebro comanda o músculo e o músculo serve para mexer o corpo. As pessoas não pensam no músculo como um tecido que está produzindo vários sinais químicos que afetam outros tecidos, inclusive o próprio cérebro. E eu lembro que eu saí, tanto que eu lembro dessa palestra até hoje, faz muitos anos, eu falei, cara, então agora eu entendi por que essa história de exercício ser importante. E de lá para cá, claro, né, estudei muito mais, né, a ciência por trás disso e essa intensa comunicação que existe entre o músculo e o cérebro. E hoje a gente sabe que o músculo produz muitos sinais químicos, né, como eu falei, que afetam vários tecidos do corpo, inclusive o cérebro. E eu queria começar com uma pergunta bem objetiva para você, depois dessa breve introdução, que eu tentei desvendar lendo a sua revisão. Quantos sinais químicos, mais ou menos, a gente já tem, só para a galera ter uma noção, quantos sinais químicos a gente já tem bem caracterizados, que são produzidos e liberados pelo músculo e que afetam o funcionamento do cérebro? É muito interessante a gente lembrar esses tempos de PAN, né? Que a gente, nessa época, assistia com bastante interesse, né? Porque são palestras muito interessantes. E eu não lembro exatamente quando foi a primeira vez que eu ouvi que o exercício era bom para o cérebro. Porque a gente sempre escuta que é bom para o coração, que é bom para combater a obesidade, diabetes, mas para o cérebro eu não lembro exatamente. Mas quando eu soube dessa informação, eu fiquei assim, bom, mas o quê? Como? Como isso acontece, né? E isso também acho que foi parte do que me levou um pouco a estudar esses fenômenos. Respondendo de forma objetiva ao que você perguntou, no mínimo uns 10. Umas 10 moléculas diferentes que a gente conhece, bem caracterizadas, que conectam, digamos assim, respondem, são liberadas pelo músculo e têm efeito no cérebro, vamos dizer assim. Mas a cada dia, a cada mês, a gente vê novos trabalhos, não só corroborando, confirmando os efeitos dessas moléculas, mas também descrevendo outras. Inclusive moléculas totalmente atípicas, vamos chamar assim. Coisas que a gente não imaginaria que serviriam de comunicação entre o músculo e o cérebro. E nisso você está se referindo à comunicação direta? Porque tem essas duas possibilidades, vamos dizer assim, né? O músculo produz sinais químicos que vão lá, passam a barreira hematocefálica, aquela barreira que separa o que está dentro dos vasos do tecido nervoso, do cérebro, né? E afetam o cérebro de alguma maneira, alguma região do cérebro, e, consequentemente, circuitos e comportamento. Isso seria uma comunicação direta, né? Mas tem também a comunicação indireta, que seria o músculo afetando o fígado, que, por sua vez, produz sinais químicos, ou afetando algum intestino, sei lá. Então, nesse grupo de 10 que você está se referindo, está incluindo essa comunicação direta ou tudo, de um modo geral? Estou me referindo basicamente à comunicação direta, mas quando você começou a falar, você acertou no ponto, porque eu pensei logo no fígado. Porque existem outras moléculas que são produzidas pelo músculo, quando a gente se exercita, que vão ter efeito no fígado, e o fígado libera outras moléculas que aí sim, por sua vez, vão ter efeito no cérebro. Então, os dois tipos de comunicação existem. E esses mecanismos de comunicação indireta ainda são pouco conhecidos. Naturalmente, são mais complexos, né? Porque não são uma comunicação direta, envolvem outros órgãos do nosso corpo. Então, isso ainda está sendo mais estudado. Mas os dois mecanismos existem. E isso é uma coisa que eu, às vezes, termino algumas das minhas palestras falando, que a gente que teve uma formação em neurociência, a gente, por muito tempo, achou exatamente isso, né? Que o cérebro mandava as ordens, dava as instruções para o resto do corpo executar. E que o cérebro era o grande senhor, o grande, né, rei do nosso corpo. Mas hoje a gente sabe que a comunicação é bidirecional. Então, muito do que o nosso corpo responde, faz, tem efeitos importantes no cérebro. Inclusive o nome desse podcast é Culpa do Cérebro. Só que talvez eu tenha que fazer uma correção, porque talvez seja culpa do músculo ou culpa do fígado, e que vai um apontando a culpa por outro, né? Michel, e aí, pensando assim, né, para o pessoal que está ouvindo conseguir acompanhar um pouquinho melhor, que tipo de efeitos a gente vê desses sinais químicos, né? Antes da gente começar a falar de quando e como eles são produzidos pelo músculo, que tipo de benefícios ou até mesmo malefícios, em outros contextos, esses sinais químicos podem ter no cérebro?
Olha, André, isso é bem interessante porque que o exercício tem efeitos bons para o cérebro já é conhecido da literatura há muito tempo. Então, quando a gente se exercita, a gente melhora a nossa memória. Por mais que a gente não tenha problema nenhum de memória, nenhuma doença relacionada à perda de memória, mas pessoas saudáveis se beneficiam do exercício em termos de memória, em termos de atenção. E as explicações, digamos assim, celulares e moleculares para que isso aconteça se relacionam com, por exemplo, a neurogênese, que é a produção de novos neurônios adultos no cérebro, com a liberação do cérebro, com o fortalecimento da comunicação entre os nossos neurônios, que são as sinapses. Então, essas são as, digamos assim, causas desses benefícios que o exercício nos traz, né, no cérebro. E, bom, achava-se, inclusive, que o exercício só fazia coisa boa, né? Mas o excesso de exercício também pode trazer coisas ruins. Uma das moléculas que é liberada pelo exercício é a interleucina 6, que é uma molécula inflamatória. Certo. Ela é importante quando a gente está com processos inflamatórios. Mas ela tem papéis, assim, vamos dizer, ambíguos, porque ela pode ser positiva, então ela pode estimular o nosso cérebro e outros tecidos a otimizarem suas funções, mas em excesso ela pode ser prejudicial. Então, existem algumas explicações pelos quais o excesso de exercício também pode ser ruim.